Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Ao Senhor que prometeu Santo Espírito, vinde todos, adoremos. Aleluia. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Senhor, Rei eterno e sublime, dos fiéis imortal Redentor, morre a morte, por vós destruída, e triunfa por graça o amor. Sobre o trono celeste elevado, à direita do Pai vos sentais, e um poder é a vós concedido, que é do céu, não pertence aos mortais, para que todo ser que criastes, nos abismos, na terra ou nos céus, ante vós, de joelhos, se incline, com respeito adorando seu Deus. Tremem anjos perante a mudança que o destino dos homens sofreu. Peca a carne e a carne redime, reina a carne no Verbo de Deus. Sois, Senhor, nosso gozo e delícia, que a alegria do mundo ofuscais. Sois também nosso prêmio perene, vós que a todo o universo guiais. Suplicantes, portanto, rogamos, nossas culpas, Senhor, perdoai. Pela força da graça divina, nossas mentes a vós elevai. Quando em glória voltardes na nuvem, a julgar as nações reunidas, afastai os devidos castigos, dai de novo as coroas perdidas. Honra a vós, ó Jesus glorioso, que às alturas dos céus ascendeis, com Pai e o Espírito Santo, pelos séculos sem fim reinareis. Agradeçamos ao Senhor o seu amor e as suas maravilhas entre os homens. Salmo 106. Ação de graças pela libertação. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é sua misericórdia. Que o digam os libertos do Senhor, que da mão dos opressores os salvou, e de todas as nações os reuniu, do Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Uns vagavam no deserto, extraviados, sem acharem o caminho da cidade. Sofriam fome e também sofriam sede, e sua vida ia aos poucos definhando. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Pelo caminho bem seguro os conduziu, para chegarem à cidade onde morar. Agradeçam ao Senhor o seu amor e as suas maravilhas entre os homens. Deu de beber aos que sofriam tanta sede, e os famintos saciou com muitos bens. Alguns jaziam em meio às trevas pavorosas, prisioneiros da miséria e das correntes, por se terem revoltado contra Deus e desprezado os conselhos do Altíssimo. Ele quebrou seus corações com o sofrimento. Eles tombaram e ninguém veio ajudá-los, mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia e os retirou daquelas trevas pavorosas. Despedaçou suas correntes, seus grilhões. Agradeçam ao Senhor o seu amor e as suas maravilhas entre os homens, porque Ele arrombou portas de bronze e quebrou trancas de ferro das prisões. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradeçamos ao Senhor o seu amor e as suas maravilhas entre os homens. Nós vimos seus prodígios e suas maravilhas. Uns deliravam no caminho do pecado,
sofrendo a consequência de seus crimes. Todo alimento era por eles rejeitado, e da morte, junto às portas, se encontraram. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Enviou sua palavra e os curou, e arrancou as suas vidas do sepulcro. Agradeçam ao Senhor o seu amor e as suas maravilhas entre os homens. Ofereçam sacrifícios de louvor e proclamem na alegria as suas obras. Os que sucam o alto mar com seus navios para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam aos abismos, seus corações desfaleciam de pavor. Cambaleavam e caíam como bêbados, e toda a sua perícia deu em nada. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor o seu amor, e as suas maravilhas entre os homens. Na assembleia do seu povo o engrandeçam, e o louvem no conselho de anciãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vimos seus prodígios e suas maravilhas. Que os justos, vendo as obras do Senhor, compreendam como é grande seu amor. Ele mudou águas correntes em deserto e fontes de água borbulhante em terra seca. Transformou as terras férteis em salinas pela malícia dos que nelas habitavam. Converteu em grandes lagos os desertos e a terra árida em fontes abundantes. E ali fez habitarem os famintos, que fundaram sua cidade onde morar. Plantaram vinhas e semearam seus campos, que deram frutos e colheitas abundantes. Abençoou-os e cresceram grandemente, e não deixou diminuir o seu rebanho. Mas depois ficaram poucos e abatidos, oprimidos por desgraças e aflições. Porém, aquele que confunde os poderosos e os fez errar por um deserto sem saída, retirou da indigência os seus pobres. E qual rebanho aumentou suas famílias? Que os justos vejam isto e rejubilem, e os maus fechem de vez a sua boca. Quem é sábio, que observe essas coisas e compreenda a bondade do Senhor. Que os justos, vendo as obras do Senhor, compreendam como é grande o seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus nos fez renascer para a viva esperança, aleluia, pela ressurreição do Senhor dentre os mortos, aleluia. Terceira carta de São João. Vivamos na verdade. O ancião, ao amado Gaio, a quem amo de verdade. Caríssimo, desejo que prosperes em tudo e estejas bem de saúde, assim como passa bem tua alma. Alegrei-me muito com a vinda dos irmãos e com o testemunho que deram de tua verdade, isto é, de como vives na verdade. Não tenho maior alegria do que ouvir dizer que meus filhos caminham na verdade. Caríssimo, é muito leal o teu proceder, agindo assim com teus irmãos, ainda que estrangeiros. Eles deram testemunho da tua caridade diante da igreja. Farás bem em provê-los para a viagem de um modo digno de Deus. Pois, por amor do nome, eles empreenderam a viagem, sem aceitar nada da parte dos pagãos. A nós, portanto, cabe acolhê-los para sermos cooperadores da verdade. Já escrevi à igreja, mas Diotrófes, que ambiciona a primazia entre eles, não nos recebe. Por isso, quando lá for, recordarei a ele as obras que pratica espalhando mentiras contra nós. Não contente ainda, não recebe os irmãos e proíbe os que desejam fazê-lo.
e os põe fora da igreja. Caríssimo, não imites o mal, mas o bem. Quem pratica o bem é de Deus. Quem faz o mal não viu Deus. De Demétrio, todos e a própria verdade dão bom testemunho. Nós mesmos damos testemunho e sabes que nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas teria que te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. E espero ver-te em breve e falaremos pessoalmente. A paz esteja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, cada um em particular. Não imites o mal, mas o bem. Pois todos que fazem o bem procedem de Deus, aleluia. É uma graça sofrer injustiças e aflições por amor do Senhor. Pois todos que fazem o bem procedem de Deus. Aleluia. Dos sermões de um autor africano anônimo do século VI. A unidade da igreja fala todas as línguas. Os apóstolos começaram a falar em todas as línguas. Aprove a Deus, naquele momento, significar a presença do Espírito Santo, fazendo com que todo aquele que o tivesse recebido falasse em todas as línguas. Devemos compreender, irmãos caríssimos, que se trata do mesmo Espírito Santo, pelo qual o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O amor haveria de reunir na Igreja de Deus todos os povos da terra. E como naquela ocasião, um só homem, recebendo o Espírito Santo, podia falar em todas as línguas, também agora, uma só Igreja, reunida pelo Espírito Santo, se exprime em todas as línguas. Se por acaso alguém nos disser, recebeste o Espírito Santo, por que não falas em todas as línguas? Devemos responder, eu falo em todas as línguas, porque sou membro do corpo de Cristo, isto é, da sua igreja, que se exprime em todas as línguas. Que outra coisa quis Deus significar pela presença do Espírito Santo, a não ser que sua igreja haveria de falar em todas as línguas? Deste modo, cumpriu-se o que o Senhor tinha prometido. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E assim, ambos são preservados. Por isso, quando ouviram os apóstolos falar em todas as línguas, diziam alguns com certa razão, estão cheios de vinho. Na verdade, já se haviam transformado em odres novos, renovados pela graça da santidade, a fim de que, repletos do vinho novo, isto é, do Espírito Santo, parecessem ferver ao falar em todas as línguas. E, com este milagre tão evidente, prefiguravam a universalidade da futura igreja, que haveria de abranger as línguas de todos os povos. Celebrai, pois, este dia como membros do único corpo de Cristo. E não o celebreis em vão, se realmente sois aquilo que celebrais, isto é, se estáis perfeitamente incorporados naquela igreja que o Senhor enche do Espírito Santo e faz crescer progressivamente através do mundo inteiro. Esta igreja ele reconhece como sua, e é por ela reconhecida como seu Senhor. O esposo não abandonou sua esposa, por isso, ninguém pode substituí-la por outra. É a vós, homens de todas as nações, que sois a Igreja de Cristo, os membros de Cristo, o corpo de Cristo, a esposa de Cristo, é a vós que o apóstolo dirige estas palavras. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor, aplicai-vos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Reparai como, ao lembrar o preceito de nos suportarmos uns aos outros, falou-nos do amor, e quando se referiu à esperança da unidade, pôs em evidência o vínculo da paz. Esta é a casa de Deus, edificada com pedras vivas. Nela o eterno Pai gosta de morar. Nela seus olhos jamais devem ser ofendidos pelo triste espetáculo da divisão entre seus filhos. Deus, que conhece os corações, deu aos povos seu Espírito, da mesma forma como a nós. Não fez nenhuma distinção entre nós e os gentios, mas pela fé seus corações tornou puros. Aleluia! Deus, portanto, deu também às nações a conversão que encaminha para a vida. Não fez nenhuma distinção entre nós e os gentios, mas pela fé seus corações tornou puros. Aleluia! Nós que fomos batizados no Espírito Santo, glorifiquemos o Senhor com todos os fiéis e peçamos, Senhor Jesus, que o vosso Espírito nos santifique. Enviai sobre nós o Espírito Santo, para que vos proclamemos Rei, Senhor, perante toda a humanidade, Senhor Jesus. Que o vosso Espírito nos santifique. Jesus, concedei-nos o dom de uma caridade sincera, para que nos amemos uns aos outros com amor fraterno. Senhor Jesus, que o vosso Espírito nos santifique. Jesus, preparai com a vossa graça o coração dos fiéis, para que recebam com alegria e generosidade os dons do Espírito Santo. Senhor Jesus, que o vosso Espírito nos santifique. Jesus, dai-nos a força do vosso Espírito Santo para que ele cure nossas feridas e reanime a nossa fraqueza. Senhor Jesus, que o vosso Espírito nos santifique. Batiza, Jesus, a humanidade inteira no teu Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, conservar sempre em nossa vida e nossas ações a alegria das festas pascais que estamos para encerrar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.